Ouça agora. Quem se inscreveu? De Deus para edificar a sua vida. É uma satisfação estar aqui para transmitir a mensagem de Deus nessa noite. Peço que você não desligue o seu rádio, mas continue na sintonia, porque Deus tem uma palavra ao seu coração nessa noite. Carta aos Hebreus, escritor anônimo, não temos notícia de quem foi que escreveu Hebreus. Há apenas suposições ou especulações, mas não tem certeza de quem foi que escreveu essa carta. Mas o importante é que ela está em nossas mãos e temos acesso ao seu conteúdo e podemos ser vivificados pelo poder da mensagem que está contida nessa carta. Hebreus capítulo 10, versículo 31, diz assim: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ponto final. Eu tenho uma mensagem de Deus para você nessa noite, mas antes que ela seja transmitida para você, ela primeiro passou por mim. Eu estive analisando sobre o que falar nessa noite, essa semana, e Deus me concedeu essa mensagem para ser transmitida aqui nesta programação. A priori é necessário afirmar o seguinte quanto a isso: é que muitos de nós conhecemos apenas um lado de Deus. Muitos sabem de cor e salteado que Deus é amor, que Deus é bondade, que Deus socorre os aflitos, que Deus é beneficente, que Deus ajuda, que Deus protege, que Deus guia, que Deus guarda, que Deus favorece. Conhece apenas um lado de Deus. Mas a mensagem desta noite, que eu quero transmitir a todos os corações que estão me ouvindo nessa noite, eu quero falar nessa noite acerca do outro lado de Deus. Você conhece o lado direito de Deus. Eu quero falar numa linguagem figurada. Eu quero falar do lado esquerdo. Você conhece o lado da bondade de Deus. E você está acostumado a querer ouvir apenas as bênçãos de Deus. Mas o remédio curativo é um remédio que dói. Muitas vezes no paladar amarga, ou incisivamente na ferida, arde. Ou amarga no paladar, ou na ferida ela arde. O remédio curativo. Tá certo? Muitas vezes ele é assim. Então é preciso que se fale dessas coisas, porque a humanidade está acostumada num refestelamento, está refestelada em ouvir apenas bênçãos. E eis aí em muitos púlpitos a teologia da prosperidade, em que nesses templos de certas e determinadas igrejas só se prega prosperidade financeira e cura do corpo e da alma. Cura de enfermidades, enriquecimento, crescimento financeiro, e há muitos peritos para ensinarem essas coisas. Quando na verdade a Bíblia Sagrada, a proposta da Bíblia Sagrada não é esta, mas é curar o espírito do homem, curar a alma do homem, não o corpo. É certo que Jesus curou muitos enfermos, e ele pode curar ainda hoje, mas o objetivo primordial e principal é curar a alma, porque Jesus falou, já falei e vou ratificar aqui, Jesus falou que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então não valeu de nada o que ele ganhou. Certo? Então é sobre isso que eu quero falar nessa tarde. Faltam 15 para a noite. O outro lado de Deus. Em primeiro lugar, eu queria esclarecer a você nessa noite que Deus é um ser que ele não ouve a pecadores. Você sabia disso? Se você não sabia, passe a saber nessa noite. Deus, esse é um lado de Deus, é que ele não ouve a pecadores. Aí você pode me dizer assim, irmão Charles Luciano, mas todos não são pecadores?
então ele não ouve a ninguém. Se todos são pecadores e ele não ouve a pecadores, então ele não ouve a ninguém. Mas é preciso esclarecer. Quando a Bíblia trata de pecadores, existem pecadores e pecadores. Existem pecadores que pecam por um deslize, por uma fraqueza, mas automaticamente ele dobra os seus joelhos e pede perdão a Deus e confessa seu pecado a Deus com lágrimas e com pesar sincero e profundo e se arrepende do seu pecado e pede a Deus forças para vencer as tentações. Esse é um tipo de pecador. E o outro tipo de pecador que Deus não ouve, o tipo de pecador que Deus não ouve, é aquele que peca e tem prazer em pecar. Sente prazer e alegria e diz: eu não me arrependo dos meus pecados, porque isso é bom e maravilhoso. É esse tipo que a Bíblia chama de ímpio. Veja o que diz João 9,31. Não são minhas palavras, é a palavra de Jesus Cristo. A palavra de Deus. João 9,31 diz assim, ó. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Olha aí. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Está vendo aí, meu amado? Qual a tua situação nessa noite? Você tem prazer no pecado? Você está chafurdado no pecado? Está envolvido até o pescoço, até a cabeça no pecado? Confesse seu pecado a Deus. Peça a Deus que perdoe seus pecados. Se arrependa dos seus pecados urgentemente, porque sua vida pode ser ceifada, ou você pode partir. Nós não temos certeza de nada nessa terra. A certeza é que nós nascemos e vamos morrer um dia. Mas quando nós não sabemos. Por isso é preciso se arrepender dos pecados. Veja o que diz Provérbios 28:9. Provérbios 28:9, quanto a esse assunto, diz assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei de Deus, até a sua oração será abominável. Misericórdia, meu Jesus. Olha que mensagem forte Salomão falou aqui nessa noite. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ou seja, quem é que desvia o seu ouvido de ouvir a lei? É aquele que é desobediente. Aquele que desobedece os mandamentos de Deus. Que não tem prazer na lei de Deus. Aquele que desobedece a Deus, até a sua oração será abominável. Essa é uma mensagem que não se prega em todos os púlpitos. Não se prega em todas as rádios. Porque as pessoas querem ouvir tapa no ego, massagem no ego. Querem ouvir que Deus vai abrir uma porta, que o anjo vai descer, que o milagre vai acontecer, que as bênçãos vão descer. Querem ouvir isso. Mas é preciso falar dessas coisas também. Porque a Bíblia é quem diz. E é preciso curar a alma, além de tudo. Acima de tudo, curar a alma. E se cura a alma com um remédio que arde ou que amarga o paladar, mas que no final o resultado é a cura, é a bênção, é o sucesso. Então, aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que é uma coisa abominável? É uma coisa que é rejeitada. Deus rejeita a oração de quem desvia seus ouvidos de ouvir a lei de Deus. Veja o que diz também Provérbios, capítulo 21, versículo 13. Provérbios 21:13 diz assim: o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Olha, outra mensagem quanto à oração rejeitada. Lá em João 9:31 disse que Deus não ouve a pecadores. Provérbios 28:9 diz que a oração é abominável de quem não ouve ao mandamento de Deus. E aqui em Provérbios 21:13 diz que aquele que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre vai clamar, sim, vai clamar, mas Deus não vai ouvir. Pode ser que o que esteja acontecendo na tua vida é que Deus não está te ouvindo porque você está no pecado. É por isso que Deus não está te ouvindo. E tem outra coisa que é preciso esclarecer. Prosperidade financeira e vida rica
não é sinônimo de bênção de Deus. Você sabia disso? Você sabia que um corpo saudável e uma vida rica financeiramente não é sinônimo de bênção de Deus? Não. É preciso esclarecer isso. A teologia da prosperidade prega o contrário, que é bênção de Deus. É certo que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. É certo, toda bênção vem de Deus. Agora, nem sempre a prosperidade financeira e a saúde perfeita são sinônimos de que a vida da pessoa está de bem com Deus, está quites com Deus. Não. Muitas vezes a pessoa está adquirindo seus bens fraudulosamente ou fraudulentamente, está roubando, adquirindo o que não é seu, ou muitas vezes é correto o que ele está ganhando, porque trabalha, porque todo trabalhador que trabalha vai receber, obviamente, mas não quer dizer necessariamente que a sua alma está de bem com Deus. É a isso que você tem que atentar. Muitas vezes a pessoa é próspera financeiramente, tem uma saúde perfeita e você diz, ali está a bênção de Deus. E muitas vezes não está. Lembra do capítulo 16 de Lucas, do evangelista Lucas, o gentil Lucas, o historiador? Ele disse lá, contou uma história, não é uma parábola. A epígrafe chama de parábola, mas ali não é uma parábola, porque há nomes de personagens. Que havia um rico e um mendigo. O rico vivia esplendidamente e maltratava o mendigo. Dava o que sobrava para aquele mendigo, os restos, até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E ambos morreram. Só que o rico morreu e foi para o Hades. Foi para o lugar de tormentos. E o pobre morreu também, mas os anjos levaram o pobre para o seio de Abraão, para junto de Deus. Ou seja, isso quer dizer que nem todo rico é sinônimo de bênção de Deus. Muitas vezes ele está distante de Deus e não está agradando a Deus. É por isso que a Bíblia diz aqui, ó, aquele que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Ou seja, se você tem condições financeiras, meu amado, e alguém precisa e você não ajuda, onde está o amor de Deus no teu coração? Você é próspero financeiramente, você é próspera. Você tem condições financeiras de ajudar um necessitado, e ele precisa estar do teu lado, é teu irmão, teu amigo. Senta ao lado da igreja, senta ao lado da banca onde tu estás sentado e está necessitado, tu não ajudas. Tu sabes da necessidade, não socorre. A Bíblia diz que você vai clamar também. E Deus não vai ouvir a tua oração. Por quê? Porque Deus não ouve a quem tapa os seus ouvidos ao clamor do pobre. E Deus não ouve a pecadores. Então este é apenas o primeiro ponto que eu quero destacar. Do outro lado de Deus. Em primeiro lugar, ele não ouve a pecadores. Mas em segundo lugar, Deus é um Deus que se ira. Você sabia disso? Esse é o outro lado de Deus. Deus é um Deus que se ira. Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Veja o que diz. Colossenses 3, versículos 5 e 6 diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Está vendo aí? Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Sobre quais coisas vem a ira de Deus? Aí o versículo imediatamente anterior é que revela quais são as coisas que trazem a ira de Deus sobre a pessoa. Ele começa dizendo que a gente tem que mortificar os nossos membros. Os membros aqui, ele está se referindo aos órgãos sexuais. Você sabia disso? Se não sabia, fique sabendo. Aos órgãos sexuais. Mortificar os vossos membros que estão sobre a terra. Por que a gente sabe que são os órgãos sexuais? Porque ele fala da prostituição, da impureza, do apetite desordenado e da vil concupiscência. Tudo isto é praticado com os membros. Tá certo? E a Bíblia é clara em dizer que a prostituição não se refere apenas ao sexo praticado com a meretriz
em um baixo meretrício, em uma casa de prostituição. Prostituição na Bíblia é um termo que vem do grego porneia, que quer dizer sexo, quer dizer pornografia, quer dizer sexo antes do casamento, quer dizer fornicação. Tudo relativo à sexualidade humana é porneia, é prostituição. Então a Bíblia é clara aqui em dizer que a prostituição traz a ira de Deus. O jovem que leva a sua noiva ou a sua namorada para casa para dormir com ela e fazer sexo com ela, isso é prostituição. Você sabia disso? Sexo sem compromisso é o que mais acontece em nossa sociedade. Estamos num século do sexo. Sexo hoje é praticado a partir dos 12 anos de idade, até antes, com a pedofilia. O sexo se tornou banal. Mas o sexo que a Bíblia fala que é correto e perfeito diante de Deus é apenas o sexo praticado entre casais, entre marido e entre mulher. O que passar disso é prostituição. E a Bíblia diz que isso traz a ira de Deus. A nossa sociedade está chafurdada nessa prática. Os jovens não esperam mais para o casamento. Os jovens querem fazer hoje. E querem fazer sem compromisso. Querem fazer com uma, com duas, com três, com quatro, com quantas quiserem pegar. É a chamada pegada. Ele tem pegada? Tem. Ele é maravilhoso. Ela tem pegada? É maravilhosa. Vamos ficar. Mas nesse ficar e nessa pegada, muitos têm descido para o inferno. A Bíblia é quem diz aqui, amados, que isso traz a ira de Deus. Olha o nosso século e olha como está a situação do nosso povo, da nossa sociedade, chafurdada no pecado. É preciso falar essas coisas, amados, porque a vinda de Cristo está próxima. E as pessoas estão querendo somente receber bênçãos e tapas no ego, massagem no ego. Mas é preciso pregar essas coisas. Eu preciso viver essas coisas. Eu não posso tropeçar, eu tenho que viver essas coisas para que Deus possa se agradar de mim. Então, este é o segundo lado de Deus. É um Deus que se ira. E aqui é claro, além dos pecados sexuais, há o pecado da avareza, que é amar o dinheiro. Ter o dinheiro como um Deus. Isso também traz a ira de Deus. Naum, capítulo 1, versículos 2 e 3. Olha o que diz. Naum 1, 2 e 3. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Ele é tardio em irar-se, ele demora para se irar, mas quando ele se ira, ele não tem o culpado por inocente. Tá certo? É preciso se falar essas coisas. Que Deus aplique a sua palavra em nosso coração, amados. Que possamos ser responsáveis por nossas vidas. Porque Deus não tem um culpado por inocente. Mas em terceiro lugar, um terceiro lado de Deus. Deus é um Deus que castiga. Você sabia disso? Jeremias 5, versículo 9. Olha o que diz Jeremias 5, 9. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor? Ou não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Olha aí, deixaria eu de castigar essas coisas? Que coisas? Aí os versículos imediatamente anteriores vão revelar que coisas trariam o castigo de Deus sobre a humanidade. Mais especificamente sobre o povo de Israel, que era o povo de Deus que estava chafurdado no pecado. Olha quais são as coisas que trariam o castigo de Deus. Versículos 7 e 8. Como vendo isso te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses, depois de eu ter fartado. Ou seja, esse é o primeiro pecado. Deus dava riquezas ao povo de Israel, prosperidade financeira, saúde, bênçãos e mais bênçãos. E esse povo agora atribuía essas bênçãos aos ídolos. Dizia que eram os ídolos quem davam essas bênçãos a ele. Está vendo que absurdo?
Uma coisa é ser ingrato a Deus, não agradecer a Deus pelas bênçãos. E outra coisa é agradecer errado. Você ganha uma bênção e diz que foi Maria quem lhe concedeu, a mãe de Jesus. Você ganha uma bênção e diz que foi Santo Antônio quem lhe deu. Você ganha uma bênção e diz que foi Pedro, foi Tiago, foi seja lá quem for. Isso é um absurdo, irmãos. Isso traz o castigo de Deus sobre a pessoa. Porque a Bíblia diz que todas as bênçãos vêm de Deus e não do homem. Essas pessoas são homens e mulheres. Na verdade foram tementes a Deus, foram servos de Deus, mas não passam de homens e mulheres. A atribuição de todas as bênçãos nossas devem ser apenas e tão somente a Deus, porque Deus é quem nos dá as bênçãos. Então, atribuir as bênçãos a outro ser que não seja Deus, isso incorre em castigo divino. Tá certo? Pode ser que o seu sofrimento, eu não estou garantindo, mas pode ser que o seu sofrimento seja exatamente isso. Que você não está atribuindo a Deus a coisa certa. Certo? Um segundo pecado que eles cometiam: adulteraram e em casa de meretrizes se juntaram em bandos. Dois pecados: adultério e prostituição. Adultério é sexo entre casais. A pessoa é casada e quebra os laços matrimoniais para se relacionar com a pessoa fora do casamento. E prostituição é o sexo entre solteiros. Ambas as coisas são condenadas por Deus e trazem um castigo divino, porque a Bíblia é quem diz isso. Como cavalos bem fartos levantam-se pela manhã, inchando cada um a mulher do seu companheiro. Olha aí. O companheiro tinha um amigo, mas se era interessado pela mulher do companheiro. Que absurdo, né? Isso é horrível, amados. Aí diz a Bíblia assim: deixarei eu de castigar essas coisas, diz o Senhor, ou não se vingaria minha alma de uma nação como esta? Todo o sofrimento para Israel foi pouco. A verdade é essa. Eu vou dizer uma coisa aqui que muitos não vão concordar comigo, mas é realidade. Muitos criticam o Holocausto. Hitler matou mais de 6 milhões de judeus. Mas você sabia por que tantos judeus morreram? Pagando pecados cometidos. Essa é uma teologia que muitos não pregam nas igrejas, mas é uma realidade, amados. Muitos dos nossos sofrimentos aqui estamos pagando por consequências dos nossos erros. Muitos pagam no porvir, na vida futura, mas muitos dos nossos erros são pagos aqui na terra também, por consequências dos nossos erros. A Bíblia diz: de que se queixa, pois, o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. A Bíblia é clara em falar essas coisas. Tá certo? Não se engane. Não vá para a igreja apenas para ouvir sermões que massageiam o seu ego. Sermões que falam que você vai receber bênção, vitória, milagre, cura. Não. Leia esses textos na Bíblia para você ter anotado esses textos que eu lhe citei. Porque eles trazem vida e vida com abundância. Vida espiritual verdadeira. Tá certo? Então Deus é um Deus que castiga. Tá certo? Ele não deixa impune. Deus perdoa os pecados que a gente comete? A resposta é sim. Se arrependemos dos nossos pecados, Deus perdoa. Agora as consequências vão vir. Mesmo Ele tendo perdoado, mas as consequências vão aparecer. A verdade é essa. É uma mãe solteira que fica com o filho para criar. É um pai que fica com o filho para criar. É tanto sofrimento nessa humanidade, amados. É consequência de pecados cometidos. Deus perdoa, perdoa. Deus perdoou Davi, o adultério de Davi, o homicídio de Davi, triplamente qualificado. Perdoou, perdoou. Mas consequências vieram sim. Seu próprio filho deitou com a sua mulher na cama dele. A espada não se afastou da família de Davi. Mortes e mais mortes. Por quê? Consequências de pecados. Este é o outro lado que você não conhecia de Deus, talvez. Por isso que Hebreus 10:31 diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ainda em quarto lugar, um outro lado de Deus. Deus, Ele é um Deus que mata. Deuteronômio 32:39. Veja o que diz. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39. Vede agora que eu sou,
e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E ninguém há que escape da minha mão. Escapa alguém da mão de Deus? Pergunta a você nessa noite que me ouve. Escapa não, amados. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus. Ele dá a vida, certo? Você veio a essa terra que foi Deus que lhe deu a vida. Mas Ele também pode tirar a tua vida, se Ele achar por bem. Quantos não desceram da tumba quente? Não é tumba fria, porque lá é quente. A tumba é quente, porque é abafar. Terra sobre terra, é quente. O certo é tumba quente. Quantos não desceram a tumba quente com essa Covid-19? Você sabe o que significa Covid-19? A mão de Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma. A humanidade está chafurdada no pecado. Os homens estão esquecidos de Deus. E diziam que não tinham tempo para nada, só para trabalhar. Só para o seu lazer. Só para os seus prazeres. Aí vem uma pandemia agora, castiga toda a humanidade. E agora eles encontraram tempo para fazer um monte de coisa que não podiam fazer. Arrumaram tempo? Arrumaram sim. Hoje tem tempo. Porque fecharam o comércio, os empregos foram fechados, foi decretado estado de calamidade pública, mundial, e agora tem tempo. Mas mesmo assim, muitos desses que foram afetados, mesmo assim, com todo o sofrimento, ainda não atentam para Deus. Por quê? Porque os seus olhos estão cegos e não veem que essa é uma justiça de Deus que Deus está fazendo. Deus está chamando a humanidade à responsabilidade, amados. Quantos não já desceram? E lamentavelmente desceram para um lugar chamado, sabe o quê? Inferno. Não subiram para o céu, desceram para o inferno. E esse é o quinto ponto que eu quero destacar nessa noite, para finalizar. Deus é um Deus que mata. O quarto ponto ainda. Deus mata sim. Ele dá vida e mata. Deus é bom. Deus é amor. Deus perdoa. Deus salva. Deus dá benefício. Deus socorre. Deus cura. Mas também Deus faz o oposto de tudo isso. Deus dá doença. Põe doença, enfermidade sobre as pessoas. Deus mata. Deus castiga. Deus humilha os exaltados, os soberbos, os arrogantes, os prepotentes, como fez com Nabucodonosor, fez ele comer capim como boi. Esse é o outro lado de Deus que você precisa saber que Deus é Deus. Você precisa aprender que Deus é Deus e que você não é nada. Você precisa se arrepender aos pés de Jesus Cristo. Deus constituiu Jesus Cristo como juiz dos vivos e dos mortos, a quem diante dele todo joelho deve se dobrar e reconhecer que Ele é Senhor sobre toda a terra. E para finalizar, o outro lado de Deus. Ele é um Deus que lançará pessoas no inferno. Você sabia disso? Existem alguns teólogos liberais, algumas igrejas que pregam que não há inferno, que todos serão salvos no final das contas. Teologia errada, a Bíblia não ensina isso. Vou lhe mostrar por quê. Alguns ensinam que não há inferno, que morreu, acabou-se, não há outra vida. É uma teologia de igual modo errônea. Outros ensinam que o inferno não é tão ruim. Lá as pessoas vão sorrir, vão brincar com Satanás, vão se divertir, vai ser para sempre assim. Neco, é sofrimento sobre sofrimento. Se não fosse terrível, a Bíblia não chamaria de lago de fogo. Não chamaria de terceira morte. Não chamaria de sofrimento e de inferno. Alguns dizem que inferno é só sepultura. Se você observar no original hebraico e no grego, inferno realmente querem dizer sepultura. Mas não querem dizer apenas sepultura. Inferno também é lugar dos mortos. De uma vida consciente após a morte. Se você ler a Bíblia em Lucas capítulo 16, versículo 19 em diante, lá mostra duas pessoas que morreram, Rico e Lázaro. Já citei aqui. Elas estavam conscientes após a morte. Tá certo? Veja o que diz Mateus 10 e 28. Mateus 10 e 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Você está temendo os homens. Algumas pessoas veem um artista de televisão
Aí ficam naquele afã, naquele desejo ardente. Ah, se eu visse ela pessoalmente, eu daria um abraço e um beijo. Aí quando vem pessoalmente, só faltam se prostrar diante deles. Dos artistas da televisão. Grandes pecadores contra Deus, que difundem o pecado. Novelas nojentas, que só trazem prostituição, que só trazem adultério, que só trazem morte. Isso é que as nossas novelas trazem. E eles, quando veem artistas de televisão, só faltam beijar os pés. Se admiram da beleza física, daquela capa. E muitos até desmaiam de tanta emoção ao ver isso. Aí a Bíblia diz aqui, ó. Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer o inferno no corpo. Você reverencia artistas da televisão. Muitos até imitam a vestimenta, a indumentária, o corte de cabelo, a maquiagem, os colares, as pulseiras. Imitam tudo isso dos artistas, dos atores, das atrizes. Mas e a Deus? O que é que tu faz com ele? Tu rejeita? Deixasse até a igreja, lamentavelmente? É isso que tu traz para Deus? Volta para o teu lugar o mais rápido possível. Porque pode ser que não haja esperança para ti. Pode ser que não haja uma segunda oportunidade, tá certo? Essa é a mensagem de Deus para você. Muito dura, mas tem que ser dita. Meu coração está doído em dizer isso. Mas é uma mensagem dura e necessária de ser falada. Que eu tenho que viver lá em primeiro lugar antes de falar para vocês. E que vocês devem viver em segundo lugar para ser feliz. Olha o que diz Apocalipse 20:15. Apocalipse 20:15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Existe um livro da vida. Os que vão ser salvos já estão escritos nele, porque Deus não faz nada de surpresa. Ele já sabe de quem vai ser salvo e quem não vai ser. Já estão escritos no céu. E aquele que não está escrito lá, lamentavelmente vai ser lançado num lago de fogo. Não é um fogo que consome o corpo, porque você vai estar num estado de outro corpo você vai possuir. E não vai queimar o corpo físico, porque você já tem morrido. Vai queimar a tua consciência para sempre. A consciência, o fogo é que queima a consciência. Você vai querer ter se arrependido, vai ser tarde. Você tem chance hoje. E amanhã pode ser tarde demais. Pense nessas palavras. E para finalizar, Apocalipse 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos aqui são covardes. E aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores. Fornicadores aqui é sexo antes do casamento. E aos feiticeiros, aqueles que praticam feitiçaria. E aos idólatras, aqueles que adoram imagem, seja lá de escultura, ou o seu dinheiro, ou uma mulher, ou um homem, seja lá o filho, seja lá o que for. Coloca tudo, alguma coisa acima de Deus. Isso é idolatria. E a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então essa é uma realidade, amados. Que Deus abençoe a sua igreja e abençoe cada ouvinte. Que possamos atentar para as palavras de Deus, que são boas. Até o que é duro e pesado e doído, o seu fim, o resultado é bênção para a nossa vida. Foi o escritor aos Hebreus que falou isso. Que toda palavra dura, repreensiva, a princípio não causa alegria, mas causa dor. Mas no final, o resultado é curar a alma. Então, esse é o outro lado de Deus. Primeiro, Ele é um Deus que não ouve a pecadores. Segundo, Ele é um Deus que se ira. Terceiro, Ele é um Deus que castiga. Quarto, Ele é um Deus que mata. E quinto lugar, para terminar, Ele é um Deus que lançará pessoas no inferno. Lamentavelmente, se não se arrependerem. Que Deus abençoe a todos. Ficam por aqui as minhas palavras, em nome de Jesus. Amém. Pregação maravilhosa aí nessa tarde e noite, né? A partir de agora, muito boa noite para você. 18 horas e 16 minutos. Pregação maravilhosa. É isso que a gente precisa ouvir, né?
Não só bênçãos, não só prosperidade, mas Verdade de Deus. conhecer a realidade que Deus também se ira. Deus é um Deus irado e Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Então, pense bem nisso, viu?